pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma aulinha nossa. Falta pouquíssimo para a gente poder finalizar nosso conteúdo. E vamos junto, né? Tá na fé, vai dar certo. Nós já estamos, assim, a poucos, acho que 2 aulinhas no máximo para a gente fechar nosso conteúdo do ano, tá? Então vamos lá? Na semana passada, a gente começou a falar sobre os problemas ambientais urbanos. E hoje a gente vai dar continuidade a outros problemas ambientais que também acontecem dentro da cidade. Vamos lá? O primeiro problema que nós vamos falar é sobre o lixo urbano. O lixo urbano, ele é um problema tremendo, muito grande para a cidade. Por quê? Porque você dá uma finalidade, você conseguir resolver esse problema, saber onde você deposita ou o que fazer com esse lixo, é hoje um dos graves problemas que todos os centros urbanos, principalmente os maiores, enfrentam. Então, olha o que ele fala aí. Mais conhecido por resíduos sólidos urbanos, são resíduos que não têm mais uma função útil em residências ou indústrias e são descartados. A forma como esse lixo é descartado pode acarretar graves problemas ambientais. Então, por exemplo, se você descarta ele no solo, ali ele vai soltar um líquido que é chamado de chorume. Esse líquido infiltra no solo e pode contaminar o lençol freático. Então, sabe quando você deixa aquele lixo acumulado em casa, não solta aquele líquido preto? É aquilo ali. Então, você imagina toneladas e toneladas de lixo no mesmo local, gerando esse tipo de resíduo. Queimar também não é uma opção. Por quê? Porque você vai gerar um outro problema, né? Que a gente já falou sobre isso, sobre a questão da poluição do ar. Reciclar, reutilizar, né? Todos esses R's, eles são bem-vindos. Por quê? Porque quando a gente faz isso, você reduz a quantidade de resíduos que são descartados. Mas nem todo local, nem toda cidade é preparado para fazer esse tipo de coleta seletiva. Aqui na nossa cidade mesmo, eu sei que somente em alguns lugares é que tem esse tipo de coleta. A gente teria que ter consciência da separação do lixo e tudo. Então, o lixo urbano, ele é um problema tremendo. O descarte dele, o que fazer com ele, como fazer com ele, é um grave problema que todo centro urbano, do menor ao maior, mas os maiores acabam tendo um problema muito maior, né? Porque gera uma quantidade de resíduo muito maior. O outro problema ambiental que nós vamos falar é a erosão. O que é erosão? Vamos ler aqui. Ó. Causada pelo uso e pela ocupação irregular de áreas de preservação ambiental nas grandes cidades, como encostas, margens de rio, excesso de peso das edificações, compactação do solo. O que é a erosão? É quando parte do solo vai se desagregando. Está vendo aqui na imagem? Vocês conseguem observar? Está vendo aqui? Houve uma compactação, retirou a vegetação e aí aqui você construiu a estrada. E aí aqui, como a gente a gente mexeu em toda a estrutura, retirou a cobertura vegetal. Por que a cobertura vegetal é tão importante? Porque ela serve como uma forma de fixação do solo naquele local. Então, quando a gente retira essa cobertura, a gente acaba deixando o solo vulnerável, exposto. E aí, conforme com o passar do tempo, chuva, a passagem a movimentação daquele local, acaba gerando uma desagregação fora do normal, do padrão normal daquele solo. O solo fica solto. Conforme vai passando o tempo, o solo vai se soltando, vai se soltando, vai se soltando. Chega um momento que pode ocorrer em que essa desagregação do solo ocorre em grande quantidade, em um volume muito intenso de uma vez, por exemplo, principalmente em época de chuva, tá? É muito comum. Aqui em Anápolis nós temos vários bairros com erosões, né? Vários bairros com erosões. Aquele parque mesmo, o parque, o parque da Liberdade, aquilo ali era uma erosão. Foi um aterro sanitário antigamente, mas era uma erosão. Aqui no Maracanã, por exemplo, ali na Leopoldo de Bulhões, quem conhece a região, existia um local ali bem rebaixado, por quê? Porque ali é uma erosão também. Então, esses locais, a erosão é um local, é um problema difícil de ser revertido, na verdade. É muito difícil você conseguir fazer com que o local onde tem essa erosão, pode ser que você consiga fazer com que ela diminua a intensidade que ela ocorra. Mas reverter esse processo é muito difícil. O outro problema que nós temos são os alagamentos e deslizamentos. Vamos aqui e agora eu explico umas diferencinhas que eu quero que vocês entendam. Olha o que ele fala. As chuvas nas cidades podem causar enchentes e alagamentos e desmoronamentos.
destruindo edificações e matando pessoas em razão da ocupação irregular, pois as áreas das chuvas não têm para as águas das chuvas não têm para onde escoar. Quando é início de ano aqui no Brasil, janeiro, fevereiro, a gente vai assistir jornal, a gente vê muito isso, né? Muita reportagem falando de deslizamento e de alagamento. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, que tem diferença entre alagamento e enchente. Por que tem diferença? Enchente é um processo quase que natural. A enchente é o quê? Quando existe um rio, tá ali o leito do rio. Quando vem o período chuvoso, começa então a aumentar a quantidade de vazão do rio, a quantidade de água que passa pelo rio. Conforme há uma intensa chuva, aumenta essa vazão e aumenta essa quantidade. Quando há uma chuva além da quantidade, acaba extravasando ali o leito do rio. E aí a gente chama isso de enchente. O alagamento é quando ocorre uma grande quantidade de água dentro de uma cidade que não tem para onde a água escorrer, escoar. E aí isso se deve ao quê? Ao fato de que a pavimentação, o que é isso, gente? Asfalto, concreto, não há um planejamento do escoamento dessa água superficial. E aí essa água não tem para onde ir e acaba alagando ali aquele local. Então, nesse caso, não precisa necessariamente ter um rio, certo? Há, às vezes, uma intensa quantidade de chuva fazendo que não tenha para onde essa água escoar e acaba ocorrendo esse alagamento. É o que acontece, por exemplo, ali sempre em frente à Anhanguera, né? Ali na Avenida Universitária é sempre um problema. Quem acompanha as notícias aí sempre deu chuva, hoje está chovendo bastante, então hoje vai ter problema lá. É, por quê? Porque ali é um local onde vai ter um monte de água indo para o mesmo lugar sem ter uma capacidade de escoar essa água. Então acaba ocorrendo o alagamento. Os deslizamentos, eles ocorrem porque as edificações são feitas em locais de encostas de morros, encostas de serras, e ali a topografia do relevo, que é assim, não é uma topografia ideal para haver edificação. Quando você edifica e você muda ali totalmente o terreno, você retira a cobertura vegetal, você faz um corte às vezes ali no terreno, você acaba desestabilizando esse local. Quando ocorre a chuva, encharca a terra, o solo fica muito pesado, o solo ali, aquela topografia já está instável, acaba ocorrendo deslizamento. É muito triste, por quê? Porque às vezes muitas pessoas perdem a vida por causa disso. Ah, professora, que povo burro, como é que vai morar ali? Não é questão de burrice. Às vezes, na maioria das vezes, é uma questão de falta de opção. Então, às vezes, o que resta a pessoa é morar ali. Ela não tem uma opção, não tem dinheiro para construir, para comprar, às vezes até uma invasão, mas a gente não pode julgar, porque às vezes é o que a pessoa tem ou o que ela conseguiu para ter um mínimo de dignidade para poder sobreviver, para ter um teto para viver, tá? Então, às vezes, é falta de opção pessoas que moram nesses locais que acabam sendo locais perigosos, locais que não são ideais realmente para ter edificações. Um outro problema que nós temos, né, que é o último que nós vamos falar, aula bem rapidinha, é a poluição sonora e visual. Esse tipo de poluição é mais comum em locais, em grandes centros urbanos. Por quê? Vamos ver o que é isso. Ó. As propagandas excessivas e o barulho alto dos grandes centros podem causar transtornos psicológicos na sociedade. Então, aqui eu coloquei até uma imagem para exemplificar o que seria essa poluição sonora. Então, ali você está naquela grande centro urbano, é carro passando, é buzina, é metrô, é propaganda, é carro de som, é aquela série de barulhos ali na sua cabeça. Então, isso faz mal? Sim, faz muito mal para o psicológico da gente, cansa a mente da gente, acaba reduzindo aí a nossa capacidade, né, de raciocínio, potencializa o nosso cansaço, aquela fadiga mental. Então, realmente, é muito ruim, tá? Além da poluição visual, observem aqui, ó. Olha a quantidade de luz e a quantidade, opa, e a quantidade de outdoors. Isso aqui chama-se de poluição visual. É tão carregado, né, que a gente não consegue nem visualizar nada além disso. Fica cansativo para as vistas, traz aquele desconforto mesmo. Então, esses são esses dois problemas de poluição sonora e visual, que traz transtornos psicológicos.
A nossa aulinha de hoje é isso, é bem simplesinha. Hoje eu não vou deixar a atividade para vocês. Se vocês quiserem anotar, né, no caderno de vocês, esses problemas que nós falamos, com as suas especificações, suas características, fiquem à vontade, mas eu não vou deixar isso como uma atividade. Só assistam a aula. Na semana que vem a gente vai falar sobre outros problemas, já não são mais urbanos, mas aí eu imagino que na semana que vem a gente já fecha e daí para frente a gente vai fazer uma revisão bem bacana para o simulado, tá bom? Um abraço para vocês e até semana que vem.